bom dia a todos vocês, começando mais um 11 News aqui pelo canal do Conde, pela TVT de São Paulo. Prazer imenso de receber meu querido amigo Carlos Mink para mais uma jornada, ele com os seus coletes, Carlos Mink e seus coletes maravilhosos. Hoje ele está usando, já perguntei para ele, um colete jamaicano, em homenagem a um dos temas que nós vamos tratar aqui, que é a descriminalização, finalmente, né, Mink? Vamos ver no que vai dar, mas descriminalização da maconha no Brasil. E o Mink, antes de iniciar essa resenha, sempre muito prazerosa com esse cara que é um grande conversador, que é o Carlos Mink, bom de conversa, isso que é bom, né, Mink? Aliás, está faltando isso no governo, hein? Não tem muita gente boa de conversa lá, não. Tudo bom? É verdade, é verdade. Há que acontecer. Há que acontecer. O Mink levava alegria para o presidente Lula, né? Naqueles idos lá no momento que você foi para o Ministério do Meio Ambiente, né? Você divertia. O Lula gosta de diversão, né, Mink? O Conde, deixa eu te dizer. Uma vez, antes do Lula ser presidente, ele veio aqui, eu encontrei ele, acho que foi no Sambódromo. E aí eu falei, Lula, vamos conversar amanhã de manhã, a gente faz uma caminhada na praia e conversa um pouco. Ele falou, Mink, você sabe que eu venho no Rio há tantos anos? Você é a primeira pessoa que me chamou para caminhar na praia. Só me chamam para reunião, que está todo mundo bebendo, fumando, em ambiente fechado. Vamos caminhar na praia. Primeira vez que me chamam para isso. Impressionante. Vocês foram caminhar na praia? Fomos caminhar na praia. Não, quem tomou esse espaço agora é o Paes, né? Só que o Paes é malandrão, né, Mink? É verdade, é verdade. O Paes, você viu, levou o Lula para a rola de samba. É verdade, ele gosta. Cobrar royalties lá do Eduardo Paes. Aliás, você e Eduardo Paes se dão bem, né? Vocês são... Muito bem, muito bem. Muito bem. Mink, olha, vamos começar. Você estava falando aqui para mim sobre as propostas humanistas, né, da direita. Só para a gente esquentar aqui esquentar os tamborins. Primeiro, multar quem dá comida aos pobres. Como é que é? Fala dessa lista para a gente. Não, eu estava fazendo uma lista de 6 bondades civilizatórias da direita. Eu postei isso para ouvir os comentários dos seguidores. A primeira é essa, né? Multar em 17 mil quem dá comida para os pobres. Eu fiquei pensando quem poderia ser multado, né? Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco, né? Dom Helder Câmara, inacreditável. Depois, privatizar as praias. A única coisa que é bom, bonito e barato, que é um espaço de lazer democrático do povo. Levaram uma pancada, tiveram que dar uma meia recuada. Essa da multa da comida também tiveram de recuar. Uma meia tiveram que dar uma recuada. Terceiro, prender meninas estupradas que abortassem em até 20 anos, pena maior que a dos estupradores. Teve uma reação tão grande que também tiveram que recuar, aparentemente, até a gente piscar e eles voltarem com isso, né? Cortar o crédito das cooperativas do MST, né? Por supostas parcerias com invasões de propriedade, aquelas coisas que eles gostam sempre de defender. Em suma, eu fui listando aqui a lista das bondades humanistas da direita e eu percebi, Conde, que apesar da esquerda ser francamente minoritária num parlamento muito chantagista, muito conservador, é incrível que nessas todas, pelo menos essas 4 primeiras que eu mencionei, eles recuaram de forma total ou parcial. Tecnicamente, eles estariam perdendo, né? Estariam perdendo. Então, eu mostro com isso, eu chamo a atenção disso o seguinte, que muitas vezes temas que a esquerda no parlamento acha que nem vale a pena, que estão perdidos. Você vê que a PEC da privatização das praias passou batido na Câmara. Essa guerra que a gente travou... O combate, né? O combate foi quando chegou no Senado, né? E várias delas também. Então, isso, para nós, eu acho que é revelador de que a nossa esquerda
tem que confiar mais na força do povo, da consciência, das redes e pegar o lado certo. Por exemplo, o povo é conservador, a maior parte dele, contrário ao aborto. As feministas tiveram um grande insight, Conde, que trataram o PL como o PL dos estupradores e colocaram foco de tal forma nisso que acabaram sendo minoritários. 88% das pessoas que se manifestaram na consulta foram contra esse PL. Então, isso eu acho, e encerro essa parte, pensando no nosso querido Mujica, Pepe Mujica, que é meu grande guru. O Mujica, ele tratava simultaneamente duas grandes linhas. A linha social, com a questão... Olha ele dançando aí, eu postei essa. Você postou esse vídeo aqui, está tão bonito, né, isso aqui? Muito bonito. Ele tratava das questões sociais, ou seja, terra, trabalho, salário, direitos, e das questões comportamentais. O Mujica legalizou o aborto, a união e o casamento gay, o casamento homoafetivo, né? E a maconha. Aborto, maconha e casamento gay. E, ao mesmo tempo, cuidava de terra, trabalho e emprego. E sempre foi supervotado como senador, como presidente. É claro que a direita tenta espremer, acossar o governo Lula e as bancadas. O Lula não é assim, né? O Lula tem um pendor conservador, né? Ele tem, mas ele, por outro lado, se move também. Ele começa a dizer, não, aborto é uma questão de saúde pública. Aí apertam ele vê o parlamento todo contra isso, fala, não, eu sou contra, mas vamos seguir a lei. Mas eu acho que esses 4 pontos que a gente estaria minoritário e conseguimos reverter, devem nos alertar que mesmo a gente não vamos ser nós que vamos colocar esse ponto na frente da questão econômica e social, com esse parlamento reaça e careta, seria realmente um contrassenso, seria um erro. Mas fugir dessas questões mostra que a gente não pode entregar antes do tempo. Veja, as 4 que a gente resistiu, a gente virou o jogo nas 4. E lembremos sempre do nosso grande Mujica, que conseguiu tratar com sabedoria e equilíbrio tanto umas questões socioeconômicas quanto as outras morais e comportamentais. Gente, perguntas para o Mink? Podem fazer aqui no bate-papo, vou ter imenso prazer aqui em transferir essas perguntas para o nosso glorioso convidado, ecolibertário. O Mink é demais. Olha o Instagram do Mink aqui, deputado estadual, PSB Rio de Janeiro, ecolibertário com mais de 250 leis aprovadas, ex-ministro do Meio Ambiente de Lula. O zap do Mink, tem o zap do Mink aqui. Pode dar seu zap? Eu vou dar seu zap. Claro. Para todo mundo chamar você aí para uma porção de coisa, inclusive para festa também, que eu sei que você gosta. Sobretudo. Sobretudo festa, e dança e tudo mais, né, Mink? Mink, eu quero aproveitar ao máximo a sua presença aqui hoje. O presidente Lula acabou de decidir recriar a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Era uma cobrança muito forte, eu mesmo participei aqui de vários eventos pedindo a volta disso. Estou me sentindo também um pouco de alma lavada hoje. Para você isso é importante também, né? Muito importante, porque, bom, eu próprio fui preso político, fui torturado. Eu sempre falo essas coisas, não para me vangloriar, porque eu acho que isso aqui é uma tristeza tão grande. Porque os novos, Conde, não têm noção. Mesmo na Assembleia, quando os bolsonaristas negam isso, eu falo, olha, eu vi, quando estava preso, mulher apanhar na barriga, grávida, para o marido confessar. E começo a contar as coisas que eu vi e silencio aqueles bolsonaristas. Então, eu acho que a nossa juventude não tem noção, Conde, do que aconteceu. Então, eu acho que essa história de memória não é para se vingar de ninguém. Eu gosto muito do Mandela, que conseguiu promover um entendimento nacional, a Comissão da Justiça e da Verdade que o Mandela criou na África do Sul, né, quando ele derrotou o apartheid, não era para punir, era para ter o reconhecimento histórico. Ele botava face a face torturadores e torturados.
Ele foi realmente um cara muito genial. Aliás, eu conheci o Mandela, convivi com o Mandela no Brasil, na África, conheci a ilha que ele teve preso, né? E acho que ele Você chegou a realmente é um visitar líder. o Mandela na prisão, não? Não, na prisão não. Eu Na conheci prisão ele não, solto, já mas eu solto. depois eu visitei a ilha Claro, onde ele teve depois preso, né? E, e ele realmente é uma figura sensacional. Então eu falo disso do Mandela, do exemplo do Mandela, para dizer que o Lula teve muita razão. Ele vacilou um pouco, porque depois das tentativas de golpe, do que o Bolsonaro fez politizando as Forças Armadas, né? Que bom que a gente tem agora, Conde, um comandante das Forças do Exército, um comandante do Exército, que é um democrata. E ele falou a favor da comissão. Eu acho que foi isso que fez o Lula se decidir também. Ele falou: olha, não é uma questão punitiva, mas as famílias que até hoje não encontraram os corpos dos seus desaparecidos têm o direito, é uma questão humana. Quando o atual comandante do Exército falou isso, eu acho que aí o Lula resolveu tomar partido no nosso brilhante ministro de Direitos Humanos e outras vozes que diziam: olha, não é para confrontar, não é para criar tensão, é para não apagar. A memória não pode ser apagada nunca. Mink, eu estou acompanhando isso faz um tempinho. Esse ano todo, vários parentes de mortos e desaparecidos me procuraram. Nós fizemos aqui debates abertos cobrando o presidente Lula. Teve um momento que era para ele ter reaberto essa comissão, ele não o fez. Acho que foi outubro do ano passado, no dia da morte do Herzog, do assassinato do Herzog. Eu sei que muitas forças contribuíram para que o Lula finalmente... Né? Muita gente estranhou. Por que o Lula está demorando tanto? Porque não tinha dificuldade. Né? O ministro da Justiça já tinha dito: não, precisa reabrir. O ministro dos Direitos Humanos precisa reabrir. Só o Múcio que ficou naquela ambiguidade Claro. dele. E quando, realmente, você tem razão, quando o comandante do Exército, que é o Tomás Paiva, né, falou com aquela contundência de que é necessário, inclusive para as próprias forças, né, terem essa comissão ativada, realmente, né, mais a opinião pública e tudo mais, fez com que o Lula reabrisse agora definitivamente. E quem vai presidir a comissão é minha querida amiga Eugênia Gonzaga, esposa do Luiz Nassif, que já estava fazendo isso antes do Bolsonaro encerrar essa comissão. Conde, deixa eu fazer só um comentário. Diga. Comentário curto. Concordo com a tua análise, também contente com essa decisão, mas não acho que isso esteja tão pacificado assim. É necessário avançar mais. Vou dar só um exemplo. Quando teve a homenagem ao nosso almirante negro, João Cândido, o atual almirante, não aquele golpista que foi o único dos chefes que apoiou o golpe do Bolsonaro, quando o atual almirante, ele falou o seguinte: não concordo com essa homenagem porque foi um ato de indisciplina. Eu tive há dias atrás, até postei também, numa homenagem ao João Cândido, ele tem uma estátua perto perto da Praça 15, perto do restaurante Albamar. Eu fui com vários marinheiros, né, antigos e novos, vários dos direitos humanos, reverenciar o nosso João Cândido, que foi objeto do lindo samba do Aldir Blanc e Mestre Sala dos Mares e do João Bosco. Exatamente, do João Bosco, Mestre Sala dos Mares, eternizado também na voz da Elis Regina. Eu estive lá, dançando com eles em volta da estátua, lembrando que quando o atual chefe da Marinha falou isso, eu pedi que o presidente Lula e que o Múcio advertissem ele. Como é que uma pessoa que comandou uma revolta que acabou com a chibata, chibatar as costas dos marinheiros negros, e ele conseguiu acabar com isso e dizer que ele não é um herói? Então você veja que, embora isso tenha mudado muito e para melhor, ainda existe o resquício, sobretudo na Marinha, que é a força mais conservadora. Existe um problema ali que eu acho que é de interpretação de texto também, porque esse almirante reclamar da homenagem
ao Almirante Negro foi assim, ridículo. Foi terrível. Né? Foi o mico, né? O mico. Verdade. O que está acontecendo no Pantanal, Mink? Tenta explicar para a gente. Muito triste. Eu tenho falado com a Marina, eu tenho postado sobre isso. A questão é a seguinte: você junta várias questões que acontecem simultaneamente. O clima está mais seco, e está mais seco porque houve desmatamento no Cerrado, houve desmatamento na Amazônia. Felizmente, a Marina conseguiu reverter o desmatamento na Amazônia e agora começou a reverter no Cerrado. Isso tudo significa menos água e menos umidade. E o que acontece? Bom, tem também a greve do IBAMA e do ICMBio, eles têm mantido as pessoas no combate aos incêndios. Eu sou favorável às demandas dos servidores. Eu acho que o governo devia de tratar os servidores do ICMBio e do IBAMA como tratou da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Ainda que não fosse exatamente na mesma proporção, com o mesmo carinho e com a mesma velocidade que tratou esses servidores. Né? Até porque o meio ambiente hoje traz dinheiro para o Brasil, traz recursos importantíssimos, então a gente tem que cuidar bem dessa turma. Mas há um outro fator. Eles falam, não, coisas naturais é a seca. Não é bem assim, Conde. 95% dos incêndios começaram em propriedades privadas. 147 delas já foram identificadas. Eles também, os empresários, fazendeiros, fizeram obras, muitas das quais ilegais, estradas em área de divisor de água que diminuíam a água, usar água além do permitido para irrigação. Tudo isso foi diminuindo a quantidade de água, aumentando a seca, e esses fogos que eles põem, muitas vezes, o objetivo não é queimar tudo, o objetivo é preparar a pastagem, é limpar o lixo, mas com o vento e com a seca, isso fica insuportável. Eu já aconselhei a Marina, e aproveito esse programa para reforçar, a usar um método chamado embargo eletrônico. A gente decidiu isso no GT de transição do governo Lula, em novembro e dezembro de 2022, pouquinho antes de começar esse governo Lula. A Marina participou desse grupo, eu, Isabela, né, Jorge Viana, vários. O que é um embargo eletrônico? Você vê por satélite aonde está o fogo, identifica que foi fogo posto, porque não é fogo natural, não é um raio que cai do céu azul. Aí você sinaliza, caracteriza um crime ambiental continuado, adverte, não acaba, você faz um embargo, nem precisa estar lá, nem precisa chegar no local. O embargo virtual, o embargo eletrônico, faz com que aquela propriedade não possa ter acesso ao crédito, não possa ter acesso aos recursos do Plano Safra, que, aliás, vocês viram o tamanho dos recursos do Plano Safra. Desse tamanho, ontem anunciado pelo Lula. Ele anunciou, inclusive, separadamente os da agricultura familiar e os da agricultura grande empresarial, o safrão e a agricultura familiar. Você é contra ou a favor do Plano Safra? Hã? Você é a favor ou contra o Plano Safra? Completamente favorável. Antes, a agricultura familiar era desse tamaninho. Não, estou falando para a agricultura empresarial. Não, eu sou favorável. É favorável. Eu sou favorável, sou. Mas não claro. Tem que ter contrapartida? Tem que ter contrapartida disso. Mas a principal contrapartida é uma produção grande de alimentos. O que eu acho, aí são outras políticas, é que deveria ter como contrapartida mais forte não desmatar, usar menos agrotóxico e mais combate biológico às pragas, e ir por aí. Isso eu também sugeri à Marina, que no caso do Cerrado, só para concluir, Conde, no Cerrado, eles podem desmatar legalmente muito mais do que na Amazônia. Na Amazônia, a reserva legal é 80%. No Cerrado é 35%. Então, eles podem... Eu falei, Marina, nós temos que criar, por exemplo, como a gente fez na minha gestão, a moratória da soja, mas fazer diferente no Cerrado, com contrapartida. Tipo assim, olha, você desmata menos do que
o que você pode legalmente fazer, você vai ter mais crédito, vai ter menos imposto, e condicionar aí sim o acesso ao Plano Safra a que eles não desmatem, que usem menos agrotóxicos, muitos dos quais já estão proibidos em outros países. Eu concordo contigo. Tinha que apertar mais a contrapartida. Aí você tem razão. Mink, a Marina está conseguindo fazer esse embargo eletrônico? Você tem... Não, aí é que está. Aí é que está. Nós decidimos, no GT, que esse instrumento deveria ser usado nessas condições. Caracterizado um crime continuado, advertido a primeira, a segunda vez, faz o embargo eletrônico. Ela ainda não está usando isso. Usou 3 vezes na Amazônia, não usou ainda no Pantanal. É claro que a situação da Marina, ela não é tão confortável quanto a que eu tive, por exemplo, quando eu fui ministro. Eu sucedi a Marina. Então, eu aproveitei metade da equipe dela, dei sequência a todos os projetos dela. Claro que avancei com novas coisas. Criei o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, fizemos a lei, primeiro país em desenvolvimento a ter uma lei de redução das emissões de carbono. Mas eu peguei tudo que a Marina tinha e avancei. A Marina pegou 4 anos de desmonte do Bolsonaro e do Salles. Ela tem um parlamento que é muito mais hostil a ela do que no meu tempo. E ela tem dentro do governo adversários que fazem o possível para desestabilizar. Por exemplo, o secretário da Agricultura, que é um ruralista, o ministro da Agricultura, melhor dizendo, que é um ruralista, e o ministro de Minas e Energia, que tenta empurrar a goela abaixo a questão do petróleo na margem oriental do Amazonas. É claro que no meu tempo eu também brigava com alguns ministros, com o Lobão de Minas e Energia, com o Stefanes da Agricultura, com o Nascimento. Mas o Lula, naquela época, de cada 10 guerras, me dava vitória em 7 delas. E a situação agora está mais difícil. Olha, sabe por que o Araújo da Energia lá, como é que é o nome dele? Do PSD de Minas Gerais, sim, né? Sim. Vai chegar o nome dele já. Ministro de Minas e Energia. Porque ele está se dando bem com o Lula, muita gente dizendo aqui. Alexandre Silveira, não era o... Alexandre Silveira. Ele é amigo da Janja, as esposas são amigas, naquela queda lá do João Paulo Prata. Ele é amigo do presidente do Senado. Por que ele está dando bem? Porque ele é um cara conversador, alegre, vai lá, vai na orelha do presidente. Quer dizer, as pessoas também precisam ser... Quer dizer, a Marina, do comportamento dela, né? Ela é mais... Ela vai ficar difícil para ela nessa situação. Uma questão de relação pessoal, interpessoal, né? Mesmo, Mink, estou exagerando, não? Não. O Lula gosta da Marina, mas é claro que a Marina ela tem que dialogar mais. Ela está muito isolada. É claro que o Congresso é conservador, isso não é culpa dela. O eleitor votou no Lula e votou em bancadas reacionárias. Isso não é culpa da Marina. Mas ela tem que ter mais força para poder avançar mais. Você vê que logo no início eles votaram tirando do Ministério do Meio Ambiente faixas importantíssimas. Por exemplo, o CAR, Cadastro Ambiental Rural. De todo o Código Florestal que recuou, o único avanço realmente relevante foi o CAR, porque obriga todas as propriedades a reservarem as encostas e as margens dos rios, que são as APPs, e depois fazerem planos de reflorestamento. Isso era do Ministério do Meio Ambiente. Tiraram, botaram no Ministério da Agricultura. Então, você vê que tiraram também instrumentos e recursos do Ministério do Meio Ambiente. Então, a vida não está fácil. Uma coisa que eu ouvi importante sobre o Pantanal é o seguinte, que esses incêndios agora estão piores do que aqueles de 2021. São. Não me engano, que foi uma coisa assim horrorosa. Foi horrível. Esses estão piores, que não chegou a fase mais quente, mais seca ainda. Ainda não chegou. Julho, agosto. Os ambientalistas que estão ali na linha de frente e tudo mais falaram, a diferença agora é que agora tem um governo. Fala simplesmente isso.
naquele momento ninguém sabia o que fazer direito, ficava por conta, né, enfim, do IBAMA, mas sem liderança, né, sem nenhum processo de liderança. E você acha estranho essa afirmação? Em termos, veja, agora estão chegando mais brigadistas, o Exército finalmente vai mandar aviões de combate ao incêndio que podem levar... Tem áreas muito distantes. Os maiores incêndios têm acontecido em áreas mais distantes do centro, que demoram horas, às vezes dias, para você chegar lá com 4x4, com poucos helicópteros. Mais brigadistas e aviões do Exército vão fazer a diferença. Mas o mais importante é o trabalho de prevenção. Por exemplo, é proibido usar fogo em época de seca, porque o vento espalha aquilo. Então, todo mundo que põe um fogo inocentezinho, aparentemente, para queimar lixo, para preparar pasto, hoje isso é crime, é ilegal. Uhum. Mas então, como é que tem tanto crime acontecendo e pouca gente foi presa por causa disso? Então, eu acho que deveria ter mais dureza nisso. Deveria ter mais dureza nisso. Eu me lembro, no nosso tempo, eu ia a cada 10 dias para a Amazônia, operações Boi Pirata, com 1.000 pessoas, do Exército, da Aeronáutica, do IBAMA, da Polícia Federal. O ministro da Justiça era Tarso Genro, vou botar, Mink, a PF e a PRF estão à tua disposição, vai lá. Jobim era ministro da Defesa, falava, Mink, olha, a hora que você precisar, põe o Exército lá contigo. Então, eu acho que a Marina tem que acionar mais. Né? A Marina se dá com Lewandowski. Claro. A Marina se dá com o Múcio. Conhece o Múcio de muito tempo. Ela deveria usar mais as Forças Armadas como a gente usava e o embargo eletrônico. Porque não basta fazer apelo. Não basta dizer que a fauna está sendo destruída, não basta dizer, como ela fala, com muita dureza, que 95% dos incêndios em área privada. Não é natural, é fogo posto. Ela tem que dar mais dura nessa turma. Carlos Mink aqui no 11 News, como o tempo voa com o meu querido Mink aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a transição já, pegar comentários aqui do nosso público. O Zé Carlos Faria, a melhor qualidade do Mink é ser ex-capiano. É verdade. Capiano? Como assim? É o CAP. CAP é o Colégio de Aplicação da UFRJ. Aliás, o CAP, que é uma escola desse tamaninho, deu 3 ministros do Lula. Eu, o Franklin Martins e o Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia. É uma escola pequenininha, mas muito combativa e muito lulista. Que bacana. Está lá até hoje, o CAP. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Vladimir Costas Paradas, a reabertura do CNV, Comissão Nacional da Verdade, não é da Comissão Nacional da Verdade, é a Comissão de Mortos e Desaparecidos, se torna premente para o país resolver esta questão e ferida. Ele usou esse termo, Comissão da Verdade, porque eu falei disso referindo ao Mandela e à África do Sul, lá que se chamava assim. Comissão da Verdade. Não, mas que são 2 comissões distintas, né? A da verdade, que já foi feita, e que poderia ser feita de novo também. E mortos e desaparecidos. E de mortos e desaparecidos. Salva Vila Verde. Carlos Mink é um diamante. Olha só. Um diamante bruto. Não, já lapidado, né, Mink? Aliás, bem lapidado, né, Mink? Em termos. Eu nunca me deixo lapidar muito para continuar sendo insurgente. Isso, não pode, tá certo. Vera Barreiro, Conde, por que você não está transmitindo o presidente Lula em vez de ficar falando dos Estados Unidos? Querida, porque aqui a gente não passa pano, viu? Eu já avisei sempre, já não tem passapanismo aqui. Quer ver o Lula tá falando agora? Tá lá no canal do Lula, vai dar audiência lá pro canal do Lula e deixa a gente fazer o nosso debate aqui. O que tem? Não é, Mink? Que coisa, né? Não sei, não pode passar pano. Se passar pano, fica pior. O Lula detesta que passe pano, né? Tem mais dessa. É verdade. Eu, por exemplo, às vezes dava uns toques no Lula em particular e ele gostava. Ele gostava. Ele não gosta de toques em público, assim. Público não ele pode. Ele não gosta muito. Agora, por exemplo, eu chegava para o Lula e dizia, Lula, vem cá. Essa questão do plano clima, que redução das emissões, o Amorim não gostava muito dessa ideia, porque os países em desenvolvimento diziam que quem devia de fazer isso eram os ricos, que poluem há muito mais tempo, que têm mais dinheiro, têm mais tecnologia, o que é verdade. Mas eu chegava para o Lula e dizia, Lula, vem cá. Se a gente for nessa história,
como dos 5 maiores emissores, 4 são em desenvolvimento, a gente vai ter que inventar outro planeta. Aí ele caía na gargalhada e dizia, não, vamos tomar a frente disso, vamos avançar. Vou falar com a Amorim para a gente avançar. Ô, Mink, olha só, deixa eu trazer aqui os nossos... Vou colocar o Brito também, todo o elenco hoje aqui. Você conhece esse cidadão aqui? Claro. Esse moço aqui? E tem um outro... Tem um outro aqui também que é meio... Fernando Brito, tá lá. Gente, eu já vou aproveitar e botar na tela também. Olha só o elenco do 11 News hoje, que beleza. Ô, Conde, você disse que ia falar de cannabis, eu botei o colete, você nem me falou de cannabis, eu estou frustrado aqui. Não, eu estou botando eles na tela. E o elenco é muito bom. O elenco é top de linha. Top de linha. Zé Geraldo Souza Júnior, bem-vindo, querido meu amigo. Está aqui a postos. Beijo para você. E para o Brito não vou mandar beijo, não, porque ele não gosta. Ô, Brito, você está bem, querido? Com essa cara? Estou bem. Está bem demais. Você cumpra o combinado com o Mink e trate desse assunto da cannabis, que é a maior peça de hipocrisia que esse país assiste nos dias atuais. Né? Concordo, Brito. É isso mesmo. Eu fico com vontade, então, vamos lá. Com vontade de perguntar àqueles deputados da bancada evangélica, né, se eles gostariam que os filhos, os sobrinhos, os vizinhos, os filhos dos amigos, né, que estão lá com o seu baseadinho, que eles fossem tratados como traficantes de drogas, com os rigores que a lei, muito justamente, prevê para quem pratica o tráfico de entorpecentes. Para mim, isso aí é um quadro da hipocrisia pronto e acabado. É verdade. Brito, você vai ficar no mosaico com a gente até a entrada do Zé Geraldo. E, finalmente, Mink, quero que você fale, então, o rescaldo aí desse processo todo da maconha, que gerou um debate importante, né? E que agora tem outros desafios pela frente. Olha, o Supremo demorou mais de 10 anos para julgar uma coisa muito simples, baseado em 2 artigos da Constituição que estavam sendo desrespeitados. O usuário, ele não faz mal a ninguém. Ele não está causando, não está roubando, não está estuprando. Se ele estiver fazendo mal a alguém, é ele próprio. Como o sujeito que toma 2 garrafas de cachaça e cai duro. Então, é claro que um usuário não pode ser tratado como um criminoso. Esse é o ponto central. Veja, o Supremo começou discutindo todas as drogas, porque o usuário é usuário de qualquer droga. Mas, por uma razão, que eu acho que foi uma análise política, eles resolveram restringir a questão da maconha, que é uma droga mais leve, que tem muito menos impacto na saúde, aliás, menos impacto do que o álcool e que o cigarro, né? E, além disso, é muito mais popular. Então, já restringiram esse escopo. Depois, eles fizeram muito bem na diferenciação do usuário e do traficante, porque a lei atual já diz que o usuário não pode ser preso. Mas, como não define quantidade ou outros critérios, o que acontece? O policial ou o juiz pega um sujeito branco, rico, com uma determinada quantidade, por exemplo, 10 gramas, 20 gramas, e fala, você claramente é um usuário. Pega um neguinho, pobre, da periferia, com as mesmas 20 gramas, e fala, você é um traficante. E o cara é preso. É claro que não é só o policial, porque para ele ser preso tem que ter anuência do Ministério Público e do juiz, normalmente conservadores também. Eu trago muito rapidamente um dado da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que analisou 3.600 casos de condenação aqui no Rio por tráfico. Desses, 75%, na verdade, eram usuários. Então, qual era a característica deles? Pequena quantidade, sem antecedente, sem arma, sem violência. O único acusador era o próprio policial e tinha um grande agravante escrito no processo. Estava em área controlada pelo tráfico, ou seja... Era pobre. 1.600.000 pessoas do Rio vivem em áreas controladas pelo tráfico ou pela milícia. Então, já nascem suspeitos, que nem aquele mordomo dos filmes do Sherlock Holmes, que o mordomo
já é sempre suspeito. Esse 1.600.000 nascem suspeitos. É claro que esses 75% eram usuários que foram presos como traficantes, porque, entre outras coisas, estavam em áreas controladas pelo tráfico. Então, como disse aqui o nosso companheiro, Neto, é uma hipocrisia absoluta. Agora, o que acontece? O Pacheco entrou com aquela PEC que o Senado já aprovou, a esquerda se encolheu e já está na Câmara, que diz que qualquer quantidade é crime. Na verdade, está reproduzindo a lei atual, mas só aqui enfrentando o Supremo. Agora, veja, o Supremo decidiu duas coisas diferentes. Uma, que o usuário não é criminoso. E a outra, que o que distingue o usuário do traficante, entre outras coisas, mas principalmente uma quantidade de maconha igual ou inferior a 40 gramas. Veja, mesmo que a Câmara aprove essa PEC das drogas, coisa que provavelmente vai fazer, dois últimos comentários. Primeiro, ela não acaba com a distinção de 40 gramas, porque a distinção de 40 gramas é para dizer o que é usuário. Ou seja, mesmo que a Câmara aprove a PEC, continua valendo essa distinção, que, pelos cálculos que a minha equipe fez, dos 750 mil presos, né, 40% por tráfico, ou seja, cerca de 300 mil, 90 mil não poderiam estar presos. Quer dizer, já iria aliviar o sistema. Ingressar na justiça, porque a lei retroage para beneficiar. Claro que não é automático, a defensoria teria que entrar. Então, isso fica valendo de qualquer jeito. Outra coisa, mesmo a Câmara aprovando essa infame, hipócrita PEC das drogas, ela será questionada no Supremo. Porque mesmo uma PEC não pode contrariar cláusulas pétreas da Constituição, que são os direitos individuais. Então, ainda assim, haverá um novo embate com o Supremo. Grande Mink trazendo aqui todo o produto da pesquisa. Ô, Brito, não vai dar tempo, Brito, só se fosse... Mas eu vou colocar um assunto que eu acho até o próprio Mink vai achar interessante. Porque eu sou muito ligado nesse jogo de hipocrisias, Mink. E eu vejo uma coisa muito semelhante, né, ao que vai acontecer com essa questão, já acontecendo na questão dos chamados jogos de azar. Né? Verdade. Eu me lembro, Conde, que nos anos 80, quando o Brizola defendeu a legalização do jogo do bicho, foi uma grita. A moral e os bons costumes não só se opunham à questão do jogo, que é um vício terrível, e em muitos casos é, como também diziam que aquilo significava uma associação com os contraventores. Da mesma maneira que hoje se aponta uma conexão, né, pelo menos subjacente, entre a legalização de porte de pequenas quantidades de droga com o tráfico. Vamos fazer esse debate. Só para concluir e não desperdiçar a presença preciosa do Mink aqui. E veja só que curioso. Né? O que está havendo agora no Congresso é a legalização dos jogos eletrônicos, as chamadas bets, né? A legalização dos cassinos, que são os empreendimentos nefastos do ponto de vista do tecido social, e um impasse em torno da legalização do jogo mais popular e simples, o jogo do bicho. É o jogo do bicho. Nós corremos o risco de legalizar os cassinos e não legalizar o bicho. O contador da esquina da quitanda ali, que fica anotando os palpites. Né? Mas... Né? O Brasil... Conde, deixa eu fazer um rápido comentário, que eu sei que a gente está com o tempo estourado. Não, só deixa eu dizer o seguinte, o Zé Geraldo, eu vou repor o nosso tempo, viu, querido Zé? Porque a gente tem muita coisa para conversar também, daqui a pouco o Zé vai entrar aqui, a gente vai avançar até 12h10, 12h15, e depois o Brito volta aqui. Vai lá. Mas tá muito bom ouvir os dois aí, tá muito bom. Tá maravilhoso, né? Os dois e mais esse grupo de... Dois gigantes, né? 3 gigantes. Tá bom. Não, então, só para finalizar, concordando com o Brito,
Eu sou a favor de legalizar a prostituição, legalizar o jogo, legalizar a maconha. Tudo que não é legal é feito e quem lucra é o traficante, é o bandido. Essa é a diferença. Os Estados Unidos estão ganhando fortunas com a legalização. Não aumentou a intoxicação, não aumentou a dependência, arrecadam bilhões, investem em quê? Informação, prevenção, segurança comunitária. Ou seja, quem lucra não é o traficante, é o governo. A gente tem que caminhar para esse ponto. Como a gente já está encerrando, a gente vai apertar, mas não vai acender agora, porque isso aqui vai ser para uma outra possibilidade. E só para concluir, Brito, vou te contar uma história bem rapidinho, o Conde não vai me enforcar, sobre o bicho. Quando estouraram a Fortaleza do Castor, saiu a lista de 7 deputados naquela fortaleza. Eu tentei fazer uma CPI, não consegui, soltei lá na Assembleia os bichos do jogo do bicho, coelho, galo. Os seguranças ficavam correndo atrás dos bichos, imagina a cena. E tinha um deputado, que já morreu, que é o Farid Abraão, né, da família do Anísio, e ele não estava na lista. Eu brincava com ele que nós ambos gostávamos do bicho por razões diferentes. Eu por causa do ecossistema e ele por causa da jogatina. Mas eu cheguei, ô Farid, me explica uma coisa, como é que o teu nome não estava na lista do Castor? Aí ele vira para mim e fala, que eu te tinha como um deputado brilhante, mas para mim você agora acabou. A lista é de quem recebia, eu é que pagava para eles. Os causos do Mink aqui é muita coisa. Mink, obrigado. Você quer comentar, Brito? Não, eu vou lembrar o Mink aqui de uma coisa curiosa, porque na campanha de 82, curiosamente, o Brizola defendia a legalização do jogo do bicho e os bicheiros apoiavam Moreira Franco. Claro. Era interessantíssimo, porque... É que nem os traficantes, eles são contra a legalização, eles perdem o monopólio. Claro. Eles perdem o monopólio da venda. Meninos, preciso encerrar esse bloco. Mink, muito obrigado, sucesso, beijo grande para você. Saudações biodiversas e muito libertárias e resistentes. Saudações ecolibertárias, sempre. Carlos Mink, aqui no 11 News. Brito, você fica no bastidor com a gente? Sim, senhor, aguardarei disciplinadamente a minha hora de palpitar. Tem muito que conversar também. Então, o Brito vai ficar aqui um pouquinho no bastidor. E eu recebo aqui José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB, professor de Direito. Você é diretor do projeto Direito Achado na Rua, coordenador. Como é que eu nomeio a tua O posição? Direito Achado na Rua é um grupo de pesquisa da plataforma de grupos de pesquisa do CNPq. Eu coordeno o grupo com outros participantes, mas sou, digamos assim, na linguagem do CNPq, o líder do grupo. O líder do grupo, exatamente, que é um projeto... Na linguagem do CNPq, né? Entre nós... E que já tem quantos anos, Zé? 35 anos. 35 anos. 35 anos. Seja muito bem-vindo aqui. O Zé Geraldo é uma voz que sempre traz um novo, um lufar, né, de reflexões para a situação que a gente está vivendo. Eu quero falar um pouco da universidade, quero falar um pouco do rescaldo da greve, mas começando, Zé Geraldo, a importância da Comissão de Mortos e Desaparecidos reinstalada hoje pelo presidente Lula, com a Eugênia Gonzaga na presidência da comissão. Importante, né? Tá contente? Você também é alguém que batalhou para que isso acontecesse, né? Sim, Conde. Cumprimentando você, o Brito que está aí, o Mink que saiu e a interlocução aí do programa, né? Eu sempre disse, acho que até já falei para você em alguma ocasião, que esse momento democrático que nós vivemos, pós-64, foi mediado por 3 grandes fatores de abertura política. O primeiro foi a luta pela anistia, porque sem a recuperação do protagonismo dos grandes atores da política, não haveria democracia qualificada, né? O segundo foi a Constituinte, porque ali foi o espaço da própria transição. Ela foi pactuada num debate que não ficou apenas no ambiente institucional da Assembleia, porque as características que a nossa Constituinte tomou
extremamente participativa, né, em que se gerou, inclusive, uma repercussão no conceito de democracia como democracia participativa, direta, né? Então, a Constituinte foi esse espaço de transição possível naquele contexto. Mas o terceiro, eu sempre disse, foi a inserção ética da memória e da verdade como uma condição de legitimação da política. E a memória e a verdade instalam o que a gente chama de justiça de transição. Então, nesse contexto, comissões de anistia, comissões de verdade, comissões de mortos e desaparecidos foram os instrumentos que esse processo de recuperação democrática construiu para refazer o nosso projeto de sociedade, né? O soluço autoritário recente atacou exatamente porque é antidemocrático, é antipovo, é anti-humanista, né? Esses instrumentos de ressignificação da dignidade humana, né? E hoje, na reconstrução que está sendo feita, ao modo como se discutia há pouco, né? A Comissão de Mortos e Desaparecidos reaparece, com força. A Eugênia presidindo, que é uma procuradora da República altamente mobilizada e experiente na direção desse processo, presidiu antes do surto autoritário a comissão, né? E as primeiras composições vi que o presidente está indicando a deputada Natália Bonavides, que eu conheço desde o tempo de estudante de direito, uma parlamentar extremamente orientada pelas lutas de democratização e de justiça, né? E que é uma das vozes mais ressoantes, influentes do parlamento, a deputada mais importante pelo Congresso em Foco do Nordeste hoje no parlamento, né? Então, ela vem com bastante força e vem cumprir esse processo, porque, como você sabe, ainda há toda uma camada obscura nessa realidade, né, que está recebendo cotidianamente esse influxo de revelação da mentira na política, para restaurar a política como verdade. Esses dias, Conde, aliás, é uma sugestão de pauta para você. O ex-ministro Nilmário Miranda, o poeta Pedro Tierra e o jornalista Carlos Tibúrcio editaram esse livro, Por Trás das Chamas, Mortos e Desaparecidos Políticos, 60 anos do golpe de 64. O objetivo é verificar nas incidências daquilo que é chamado de Casa da Morte, lá em Petrópolis, onde se torturava, se interrogava presos políticos, aos fornos de Cambaíba, que é uma usina em Campos de Goytacazes e espaços, dizem eles, de práticas nazistas da ditadura, né? E esse livro é um esforço para recuperar como memória, inclusive desapropriando esses sítios para que eles sejam centros de resgate de memória, centros de recuperação, marcas de memória, para o nunca mais, porque o objetivo desses processos todos é a não repetição, é que refletir sobre esses acontecimentos levem uma consciência de não repetir esses fatos, de nunca mais, como se dizia desde o tempo do Mandela, né? Belíssimo trabalho, eu já tinha visto esse livro. Depois eu vou pedir, meu querido Zé, para você me passar o contato dos autores para eu convidá-los para o programa, para a gente conversar aqui. Olha, eu recebi uma notícia fantástica aqui do Paulo Salvador. Paulo Salvador, obrigado, um abraço para você, nosso diretor, presidente aqui da TVT. Nós estamos sendo assistidos. Eu sempre preconizei que na Grande São Paulo, como a TVT ela abarca toda a Grande São Paulo, são 17 milhões de pessoas, né?
TV aberta, democrática, né? Enfim, com compromissos com os trabalhadores e tudo mais, de que a TVT fosse assistida nas padarias e nos consultórios médicos, né? E nós estamos sendo assistidos no laboratório Lavoisier. Olha só a foto que mandaram para a gente aqui, que bonitinho. Tá lá o Zé no meio, ficou bonita. O Fernando Brito que não ficou muito bem, não, mas ele nunca fica muito bem, né? Mas ficou muito bonito. Olha lá, ele está reclamando aqui já. Fica aí, Fernando Brito, você vai ficar aí dessa. Não vou botar você aqui para reclamar, não, porque daqui a pouco você está falando lá, ninguém está escutando, Brito. Ninguém está escutando você. Ele precisa de um diretor de arte para fazer o enquadramento dele aí na. Precisa fazer o enquadramento corretamente, Fernando Brito, senão não vai dar. Deixa ele, vamos praticar o bullying aqui com o Fernando Brito, porque esse aqui pode. Meu querido Zé Geraldo, queria que você falasse um pouco para a gente da greve das federais. Como é que você participou nesse processo dentro da UNB? Como é que você avaliou o comportamento, a negociação e o resultado final da greve, do que marcou o fim da greve, não de funcionários, porque tem funcionários em greve ainda, né? A parte administrativa, acho que nem toda voltou às retornaram ontem. Retornaram ontem. Os servidores começaram a retornar. Na UNB retornaram ontem, aceitando o acordo, assinando o acordo. Agora estão discutindo as condições de reposição, né, de realinhamento da atividade, né? Mas então, 101 dias, uma greve longa, e que na UNB eu vivenciei. Eu sou sindicalizado, né? Mesmo ao tempo do reitorado, mantive o diálogo constante com a organização sindical nossa, né? E fazia reuniões criei uma mesa de negociação permanente para a interlocução. E, claro, agora, na condição de aposentado, isso não muda, porque nós continuamos sindicalizados e associados, né? E a minha participação foi menos na arena dos enfrentamentos, das mobilizações, e mais na construção de uma narrativa que pudesse construir, que pudesse formular, vamos dizer assim, elementos para fundamentar a pauta de reivindicações, né? Então, são fatores importantes. O primeiro, Conde, foi colocar agora, nas circunstâncias de reinstalação democrática, de um governo de base democrático popular, né, que vem do movimento trabalhista, vem do movimento social, né, a sua caracterização nuclear, né, emerge dos movimentos sociais. Foram os movimentos sociais que asseguraram a eleição, não o número de votos na urna, mas o enfrentamento a toda a adversidade de uma conjuntura necropolítica. Então, é um governo que é a expressão desse processo, né? E a greve é a linguagem da luta por cidadania e por direitos. Historicamente, a greve é a linguagem e, portanto, é uma condição fundamental para uma sociedade democrática. Ela tem que ser vista no seu melhor significado político e rejeitar toda tentação criminalizadora, redutora, tutelar que se queira estabelecer sobre o fundamento da greve. É claro que entre as mobilizações existem nuances, mesmo em setores progressistas, há tendências, há leituras, né, na linguagem antiga que vão entre a Revolução e a Reforma, não é isso? Na linguagem atual, é aquela, vamos dizer assim, que estabelece o leque das alianças, né, das formas de convergência. Mesmo havendo essas diferenças, por exemplo, no caso dessa greve dos professores, havia representações sindicais com essas nuances, nenhuma à direita, mas, às vezes, com distinções viscerais entre elas. Por exemplo, num dos documentos de avaliação, a articulação vitoriosa que constitui a forma de configurar, né, o acordo
tem uma leitura muito desqualificadora de uma das articulações que chegaram até a assinar um primeiro acordo que foi anulado porque não havia representatividade. Exato. Exato, né? Então, mas não são contradições antagônicas, são contradições não antagônicas, porque no limite elas caminham no mesmo sentido, na mesma direção. Mas eu quero dizer assim que essa foi a primeira questão a ver, né? Repor a greve, o que significa, às vezes, ter uma autocontenção, porque se diria, não fizeram greve no governo Bolsonaro e agora estão fazendo no governo Lula. A greve não é condicionada a um protocolo de governança. A greve é uma condição autônoma de um movimento sindical que só ele pode determinar as condições, as circunstâncias e aquilo que coloca como fim da sua realização, né? Então, essa eu acho que foi a primeira coisa a considerar. E sob esse aspecto, foi um processo muito bem construído, bem desenvolvido e que é visto pelos sindicalistas, né? Nas reuniões que eu participei, para vir ao seu programa, conversei com a presidenta da minha entidade para ouvir melhor como é que isso foi. Participei de algumas mesas discutindo com os servidores a questão, vamos dizer, da política e da conjuntura, né? Então, é uma resposta muito consciente de que confia numa governança que é democrata, mas não pode renunciar ao seu dever sindical de colocar uma agenda de reivindicações que está sufocando há tempos a classe de professores, né? Perfeitamente. Zé Geraldo Souza Júnior, deixa eu ir para o bate-papo aqui, que eu quero fazer mais uma pergunta sobre a greve ainda para você. Olha, Mirela Galvão, bom dia, Condinho lindo. Obrigado. Que isso. Morra de inveja, Fernando Brito. Tá lá. Comunidade e convidados especialíssimos. Amo o Mink. A Fabiana Binha, não pega no pé do Brito, Conde. Pego sim que ele merece. Felipe Adventure, que privilégio ter aulas com o ilustre professor Zé Geraldo. Tá aqui o fã-clube do Zé Geraldo também, ó. Delma Dias, professor Zé Geraldo. Sueli, adoro o professor Zé Geraldo. Gabriel Blasco, Zé é um professor incrível. Fran Estel, acabei de citar o professor Zé Geraldo, grande. Alessandra Mello, Conde, seus convidados sempre muito excelentes. Fred Rico de Fé aqui colaborando conosco. Uma das críticas que ficaram com o rescaldo da greve, o fim da greve, foi do anúncio, inclusive com toda a pompa, uma cerimônia no Palácio Planalto, com o ministro da Educação e tudo mais, de investimentos na ordem de 5 bilhões, salvo engano, para novos campi, para outras instalações e tudo mais. A pergunta que eu faço para o Zé é o seguinte, meu querido Zé Geraldo, investir em novos campi, sendo que os atuais estão com defasagens instrumentais e tudo mais, operacionais. Tá certo isso? Tudo bem? É assim que funciona? Como é que é para você? Olha, investimento é sempre valioso para instituir um sistema que é estratégico para o desenvolvimento do país e que é fundamental para a emancipação das consciências que humanizam o social, né? Então, como se dizia no debate sobre os direitos humanos, né? É preciso fortalecer os direitos elementares, mas também os alimentares, né? Quer dizer, é preciso construir as bases de infraestrutura. Por exemplo, foi na expansão do governo Lula passado, no Reúne, né, que só no caso da UNB foi uma ampliação de 30% da área edificada em relação a tudo que se fez desde a origem da universidade em 1962. Foi fundamental para poder dobrar o número de alunos, de servidores e de professores. Sem essa expansão quantitativa de infraestrutura, você não tem a melhoria e a expansão qualitativa de protagonismo, de capacidade de formação
que é a consequência de um investimento seguro, de um investimento relevante, de um investimento estratégico, né? Então, acho que, inclusive, a ação no Planalto, com o presidente trazendo essa notícia e já ultimando as inversões necessárias, né? A minha universidade já está feliz com os milhões que vai receber, já tem planos para eles, foi também uma forma de designar, né, a importância da educação e da educação superior na conjuntura atual do país. Agora, evidentemente que há gradações, então precisa trabalhar a perspectiva também de subjetividade que precisa estar nesse processo. Que alunos estamos formando, que currículos estamos praticando nas nossas instituições, que olhar que a universidade como um lugar de excelência não se capture pelas elites, mas que responda ao social, né? E de que modo dar dignidade ao trabalho do professor e do servidor. O Mink dizia há pouco, né? Tratar o professor como trata a Polícia Rodoviária Federal, né? Isso... Com esse carinho, né? Você falou Mink, eu escutei Mickey, eu falei, meu Deus, eu já estou ficando que nem o Biden já, não estou escutando, estou chamando o urubu de meu louro. Você conhece essa expressão, Zé Geraldo? Ô Zé, posso te fazer uma pergunta relativa Sim. ao ensino médio, com toda a sua lastro, né, história que você tem com relação à educação? Você acha boa essa proposta do governo pagar uma mensalidade para o aluno não abandonar o ensino médio e depois, no final do ensino médio, ter lá, acho que um montante de R$9 mil, tudo mais? O que você acha dessa política? Olha... Porque você sabe que a contrapartida disso, pessoas que me procuram e falam assim, poxa, isso está errado, porque esse dinheiro tem que ser investido no professor e tudo mais. Como é que você vê essa situação? Olha, tem que ser investido no professor, não esse dinheiro, tem que ser investido no professor o dinheiro dos subsídios do agronegócio, o dinheiro dos subsídios do sistema financeiro. É preciso pagar bolsas de permanência, senão você não consegue, por exemplo, fixar o estudante nas exigências, que são muitas, de uma educação superior. O estudante em geral. Imagine aqueles que, na política atual de expansão de cidadania, são os cotistas, por exemplo, os indígenas que vêm das aldeias, né, que têm necessidades importantes e diferenciadas para poderem permanecer no espaço universitário. Sem recursos de permanência, eles vão evadir, né, vão fracassar, vão se frustrar nesse processo. E na característica democrática de inclusão, mais e mais a universidade é popular e menos elitista. E, por conseguinte, permanecer na condição de estudo requer investimentos. Ou não se paga, por exemplo, para o estudante de diplomacia, para que ele não se evada da elegância acadêmica do Rio Branco. Ou não se paga ao aspirante e cadete das escolas militares para que eles não se evadam de Agulhas Negras e de outras instituições, né? A garantia de uma boa formação, que é uma escolha estratégica do país, requer esse tipo de financiamento, mas não precisa tirar do dinheiro do professor, tem que tirar dos fundos. Tem que fazer um plano safra para a educação. Exatamente, exatamente. Que eu acho que é o que deve ser a agenda e é o que os professores, por exemplo, estão esperando que se caracterize a partir dos termos do acordo celebrado, que para eles foi vitória, porque teve um ganho salarial, mas, sobretudo, teve um ganho de método, a construção das comissões permanentes e das comissões especiais para implementar expectativas que já estão delineadas nas negociações, como essa, por exemplo, de qualificar a estrutura funcional das carreiras, dos elementos que são
importantes para as carreiras, por exemplo, as bolsas. Mesmo os professores, quando estão na estrutura da sua atividade, vamos dizer assim, estatutária, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, eles ainda têm acesso às bolsas de fomento decorrentes das especificidades peculiares da sua carreira, que pressupõem intercâmbio, compartilhamento de experiências interinstitucionais, internacionais, né? E no sistema de educação superior, ensino e pesquisa, nós temos até 2 ou 3 ministérios e articulações muito importantes para dar conta disso. Por exemplo, o MEC tem a CAPES, o Ciência e Tecnologia tem o CNPq, FINEP, todas essas articulações que verificam, né, a importância dessa carreira e investem nela do ponto de vista, inclusive, de financiamentos por projetos, por bolsas, por programas, né? Perfeitamente. Mas é preciso qualificar isso, a gente ter claro. E os professores estão conscientes disso. Na agenda deles, como lição da greve, está a importância que atribui a essas comissões. Por exemplo, na minha própria universidade agora, o sindicato está convocando os professores para se integrarem às comissões que vão funcionar. Quer dizer, não é que terminou a greve, todo mundo vai para o seu cotidiano acadêmico. Não. Continuam as tarefas exigentes e elas implicam deveres de casa, digamos assim, que são aqueles que vão dar continuidade aos esforços na minha organização, na minha seção sindical, aqui a DUMB, né? São 6 ou 8 comissões que foram criadas, que não são apenas fechadas dentro do espaço da universidade, mas que têm a ver com as grandes políticas nacionais de ciência e inovação e pedagogia, né? Então, Zé, deixa eu trazer aqui a reação do público. Você está dizendo tanta coisa importante aqui, e o público está reagindo, e está participando, e está mencionando aqui você. Então vamos começar aqui com o Leonardo Bettinelli. Grande professor Zé Geraldo, toda a sua percepção cognitiva tem bem consciente. Grande honra poder ouvi-lo. Evelina Nunes, o grande erro do Reúne foi não preparar as universidades. Tivemos muitos problemas com o aumento necessário do número de alunos e professores, mas sem a devida preparação, equipamentos, qualificação. Marcelo Zorzi, depois do nó na dissonância cognitiva na sessão da Câmara, o professor capturou minha admiração. Está se referindo, evidentemente, à experiência do Zé Geraldo com a Carolina Detone, a deputada, que até agora não entendeu nada, né, professor Zé? Mas foi... Eu achei tão bonito aquilo tudo lá, viu? Achei de uma cordialidade, a sua delicadeza com ela ficou revoltada, né? Mas você foi tão generoso e tudo mais. Deixa eu só trazer aqui o comentário. Pode comentar aqui, se quiser, viu, Zé? Sandra Lia Fará. O Zé não gosta de explorar essas coisas que viralizam e tudo mais, né? Até pela elegância dele mesmo. Como o professor Zé Geraldo vê as novas orientações em relação ao ensino à distância? Acho que você pode, a gente inclusive encaminhando para o final, podia falar do ensino à distância e o que mais você quiser, evidentemente. Assim, todo instrumento de intervenção, de atuação, né, de ampliação da nossa capacidade de interagir tem importância e tem ambiguidades, né? É bom, é ruim, às vezes é ruim, mas é bom. A educação à distância, por exemplo, nós estamos numa experiência aqui muito educadora, que é da comunicação como cidadania, como formação de opinião, como capacidade de atuar na experiência do social, e esse é um instrumento de educação à distância, né? Porque ele se faz numa ampliação crítica do auditório, né? Mas ele não é suficiente, porque sair da varanda, do sofá e ir para a rua. Precisa construir
mediações políticas. O que a gente pensa criticamente aqui tem que se transformar naquilo que até o presidente Lula tem pedido. Venham agir politicamente mobilizados, né, para poder... por exemplo, o Mink falava das 4 reversões que aconteceram no parlamento esses dias. Essa da deputada é outra. Você lembra que o relatório era para criminalizar o MST, e aquela comissão majoritariamente retrógrada teve um fim melancólico, teve que improvisar um púlpito no corredor para fazer uma declaração sem nenhum efeito, porque não conseguiu aprovar um relatório, não é isso? Então, a gente precisa ir para a rua, construir capacidade, como os bolivianos fizeram agora, a semana passada, né? Não é porque o general recuou com os tanques, é porque a massa foi para a rua ali e confrontou também os tanques, deu coragem ao presidente, né? E você está dizendo que essa história do ensino à distância também domestica demais as pessoas. Sim, exatamente, né? Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado, fazer mediações, mas não pode recear a tecnologia. Por exemplo, quando eu entrei na universidade, nem computador pessoal existia, o PC não existia, né? O máximo de tecnologia era um IBM elétrica com esfera que permitia que a gente datilografasse mais rápido, e o cachaçinha era o instrumento de reprodução dos nossos papers. Né? O mimeógrafo. O cachacinha era... Mimeógrafo. Por isso que você chamava de cachacinha. Os estudantes, você sabe, os estudantes são fantásticos, eles têm intuições maravilhosas. Eles usavam para a política, né? Até aqui em Brasília tinha um poeta, o Nicolas Baer, né, que criou uma técnica poética que era a poesia mimeografada, né? Ele ia para as portas dos teatros distribuir os poemas deles mimeografados, Chá com Porrada, né? Um dos títulos, né? Então, os estudantes chamaram o cachacinha, na qual eles faziam os panfletos, né, no centro acadêmico, no DCE, e chamaram o mimeógrafo de cachacinha. Eu me lembro em casa... Fala, Brito, diga lá. Porque você por ter a desventura de ser mais jovem, você não lembra dessa época, mas a poesia mimeografada virou uma espécie de cordel urbano, né, nas classes médias. Mas como você caçou minha palavra, pegou no meu pé, como disse a sua esperta ouvinte, eu queria fazer algumas observações sobre o que o professor disse nessa brilhante fala que teve aqui no programa, e vou começar do mais recente para o mais antigo no que ele falou. Primeira questão desse auxílio para permanência, para manutenção, para não evasão dos estudantes, e o professor falou como é natural para ele, pela sua experiência na universidade, mas ele originalmente, esse abono, é para os estudantes de ensino médio. E eu queria destacar uma coisa que sempre funcionou e funciona na manutenção do aluno na escola, que é o ambiente familiar em que ele está inserido. Porque você tem, por necessidade de manutenção da família, uma pressão natural muito grande para que esse jovem deixe a escola e se integre ao mercado de trabalho, porque aquela renda é essencial para a formação da sobrevivência da família. E esse abono permanência, esse abono não evasão, tem esse aspecto, tem essa natureza. Ele visa complementar, de alguma maneira, modesta que seja, a renda do estudante, e visa criar uma pressão no ambiente familiar para que ele não abandone os estudos, porque aquilo vai significar um prejuízo material. Em segundo lugar, queria observar, em relação às palavras do professor, que a gente tem que se lembrar, tem que se tocar, que a universidade no Brasil hoje, mais do que nunca, sempre foi, mas é mais do que nunca, é a universidade pública e, basicamente, a Universidade Federal e as estaduais. Porque o resto do ensino superior se tornou, como vem se tornando desde os anos 70, apenas algo buscado em troca do fornecimento do diploma e do exercício da profissão.
debate, convívio, estudo, pesquisa, polêmica, desenvolvimento de ideias, se você quer encontrar, tem que ir às universidades públicas, salvo uma ou outra universidade particular que mantém essas tradições, né? A universidade, sob o ponto de vista privado, ela se tornou apenas uma concessão, uma agência de concessão de licenças para trabalhar em determinadas atividades. Até mesmo naqueles cursos onde isso não pode, por definição, ser assim, né? Elas só sobrevivem em função da participação em unidades públicas de prestação de serviço. É o caso da medicina, por exemplo, onde os estudantes de medicina de universidades particulares vão fazer a sua residência, vão fazer o seu convívio de aprendizado nos hospitais públicos, nas instituições públicas, porque a maioria dessas instituições não mantém serviços onde eles possam se aprimorar ou ganhar as condições para a prática plena da sua profissão. Volto um pouco mais para falar do primeiro tema que o professor abordou, que é a questão da Comissão da Verdade e a elucidação dos crimes cometidos durante a ditadura. A gente tem que pensar isso, né, como uma das dimensões do direito. Né? No direito, quando a gente quer dizer que algo será apurado com severidade, que algo será responsabilizado com severidade, a gente fala em punição exemplar. Né? A pesquisa sobre os crimes cometidos pela ditadura, ele tem que ter essa característica exemplar. Não no sentido do rigor das punições, mas no sentido da condenação pública, da ciência pública. Só o horror, aquelas barbaridades, a matança, a tortura, a violência, só ele pode nos manter sãos e democráticos. Quer um exemplo prático? Veja como fazem, por exemplo, o povo judeu, faz o povo judeu em relação ao que eles chamam, aliás, a meu ver, erroneamente, de holocausto, né? Porque não tem nada de sacrifício divino, é apenas uma barbaridade humana. Né? Veja como eles fazem. Aquilo se tornou um ponto de união, aquilo se tornou um ponto de agregação, frequentemente até usado para o mal, mas de agregação entre pessoas que professam uma identidade. A democracia e o respeito aos direitos humanos tem que se tornar assim, porque senão nós ficamos sujeitos à relativização e à politização dessas atividades. Né? E achamos que é legal ou ilegal uma tentativa de golpe, como a de 8 de janeiro, simplesmente por conta de nossas posições pró ou contra Bolsonaro, pró ou contra Lula. É muito mais do que isso. Aquilo não foi atentado ao Lula, ao governo Lula, foi um atentado à democracia. Perfeitamente. Depois dessa fala do Brito, Zé, eu vou pedir para você fazer uma amarração, né, uma consideração final aqui sobre tudo isso que o Brito considerou. Então, só fechando aquela questão da pergunta sobre a educação à distância, você sintetizou. Ela é um instrumento importante, mas tem que ser colocado na medida do ethos acadêmico e de formação, não pode ser sucedâneo. Por isso que, como o Brito disse, as escolas privadas vão adorar, mas as universitárias, elas matizam isso, elas não deixam essa inversão ser desequilibradora, né? Agora, então, o Brito, você sabe que essa semana a Corte Interamericana vai discutir o caso Bacurau, quer dizer, também uma condicionante na memória e na verdade recuperar mortos e desaparecidos, né? E esse sentido pedagógico que você diz que é a grande função da justiça de transição, ela educa, ela pressupõe apurar responsabilidades, identificar os atores que praticaram os crimes contra a humanidade, ela pressupõe reparar, no sentido de repor as condições, podem ser tanto indenizatórias quanto restauradoras da dignidade, né? Por exemplo, Conde, dia 27 agora, nós na UNB vamos entregar à família o título de geólogo a Onestino Guimarães, que teve a sua
o seu desligamento anulado na universidade e teve a concessão do título post-mortem, né? Onestino Guimarães, que dá nome ao próprio centro, o DCE da UNB, além de outras honrarias que ele tem no país e no Brasil. Mas o corpo dele nunca foi encontrado. Precisa recuperar o corpo dele, ou pelo menos identificar as condições de desaparecimento desse corpo, que é um ato de justiça, né? Por isso que na UNB, quando fui reitor, eu instituí a Comissão de Memória e Verdade da UNB, Comissão Anísio Teixeira, que foi reitor da UNB. Ele próprio, uma vítima da violência ditatorial, né? As condições da sua morte estão sob suspeição e alguns defendem que foi um assassinato político, né? Então, sem memória e verdade, e, portanto, sem educação para a democracia e para os direitos, não há justiça. E, por isso, essa é uma condição importante. Acho que é em Brito, a cada tempo tem sua linguagem, a narrativa, o lugar de fala, né? Agora a linguagem é a entrega, né? Esta é uma entrega que está sendo feita do ponto de vista de uma promessa democrática de um governo de base popular, de base social, criado pelos movimentos sociais, que não pode perder esse horizonte de vista e tem que cumprir as suas promessas. A reforma agrária, a superação da pobreza, a denúncia da iniquidade, uma política social, luta contra a exclusão e a pobreza. Não mata o pobre, não exclui o pobre, não elimina o pobre. Ela constrói condições para superar a pobreza, né? E isso é uma promessa da Constituição, é uma promessa da luta por democracia, é uma promessa de um diálogo interpretativo da realidade que hoje, Conde, é feito por essa imprensa que se chama alternativa, né? Mas que é independente, né? Que é solidária, porque ela não é apenas dos âncoras e dos convidados, ela é do chat, ela é do diálogo, né? É que ela se autofinancia, né? E, portanto, ela não é subordinada a um mecenas, a uma ideologia, a uma forma de vida. Você falando parece uma coisa arcaica, né? A imprensa convencional, né? Mas né? E é por isso que quando você sai do convencional, você se torna um Assange, né? Você se torna um prisioneiro da política, né? Exatamente. Olha, é tudo tão... Desculpa, você quer concluir, querido? Conclua. Não, é só dizer isso. E uma outra coisa, Brito. Essa semana eu fui convidado para um programa como este para discutir um tema ligado ao sistema judicial, a propósito da decisão do Supremo sobre a questão da maconha, né? Quando a gente entra no programa, essa era a minha pauta, né? E até estudei o caso, me preparei para isso. Quando a gente entra no programa, no rodapé está saindo lá a tentativa de golpe na Bolívia. Então, o assunto virou a Bolívia. Ninguém falou mais de maconha, falou de democracia, de luta de lítio, falou de lítio, né? Falou de subordinação da América Latina à lógica da geopolítica, né? Mas falando isso, Conde, enquanto os caras estavam discutindo ali na porta do palácio, os tanques estavam na praça. E como é que você fala de uma coisa que daí a 1 minuto pode ser desmentida por uma ocorrência dessa situação? Olha que jornalismo, que imprensa, que forma convocatória, exigente de trabalhar, né? Que requer da gente pensar fundo sobre as coisas, mas poder fazer com a tranquilidade da interlocução. Não é um drops, uma coisa que quando você fala algo que contraria a edição, ele já troca a pauta, ele já troca a cena. Né? Brito, quer falar uma palavrinha? E além disso, o exemplo que o senhor trouxe aí é muito interessante. Além disso, sincronizado, para melhor dizer, com o pulso da sociedade, do pensamento social.
Né? E é interessante como isso muda de forma. O senhor estava narrando esse episódio na internet, numa live, num programa jornalístico com essas características, e na hora eu me lembrei, né, de como essas coisas podem mudar com o anúncio pelo rádio do suicídio de Vargas, detendo aquele processo de golpe que estava se desenvolvendo. Deteve por 10 anos. Pois é, detendo por 10 anos. Então, esse tipo de coisa faz pesar sobre os ombros de quem trabalha com comunicação muito mais responsabilidades. E isso é algo que nos obriga, professor, a sempre pensar mais fundo. O senhor estava elencando, fazendo um rol das liberdades que a Constituinte nos trouxe. Eu acho que a liberdade de pensamento, né, e, portanto, a liberdade de expressão, que é a continuidade da liberdade de pensamento, né, são os direitos mais básicos de todos. Para que a geração, por exemplo, que é do Conde, que não conheceu aquilo que nós conhecemos no nosso tempo, a famosa frase de o que é que você acha? Eu não acho nada, porque o último que acharam não acharam ainda, o último que achou não acharam ainda, né, não se repita. É por isso que a recuperação da verdade, mesmo que já soterrada por décadas de história, é tão importante. É preciso que a gente se horrorize até hoje com esses fantasmas do passado, para que eles não estejam presentes no nosso futuro. Obrigado, professor, pela aula que o senhor nos deu hoje aqui. Eu quero agradecer também, professor José Geraldo de Souza Júnior. É sempre muito bom. O público fica muito feliz também com a sua presença aqui. Hoje foi só um aperitivo, né? Depois a gente vai fazer outros. Aliás, temos pautas para tratar na sequência desses trabalhos. Obrigado, Zé. Sim. Brito, um grande abraço, Brito. Conde, um grande abraço, e a toda a equipe de interlocução aí que está no... Pessoal no bate-papo aqui. É impressionante, é impressionante. Eles participam, eles pautam a gente, é uma coisa muito, muito bonita isso aqui. Corrigem, trazem informações e tudo mais. Zé, até a próxima, bom trabalho para você aí. Vou seguir aqui, a gente segue com o Brito agora aqui, e vamos seguir com a sua deixa. Me põe no bastidor, eu quero continuar ouvindo ele. Isso, não, você continua no bastidor, bastidor. Obrigado, Zé Geraldo Souza Júnior. Aliás, vamos pegar essa última fala do Zé Geraldo, dessa questão que você trouxe, Brito, das urgências, do Getúlio Vargas, do suicídio, da nota, da participação dele numa... como é que você vê? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa dimensão para a gente aqui. Você que viveu a política tão de perto. Embora atrasado quase uma hora, né? Uma boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Né? Dois registros. Muito obrigado para a moça que pediu que o Conde não segurasse no meu pé. É um prazer que ele não faça. Né? E, em segundo lugar, eu também não quero saudar a aparição do Giro das 11 num laboratório médico, porque o ano passado, com 3 meses de internação e quase o resto do ano todo acamado, me mantém absolutamente distante, graças a Deus, dos laboratórios médicos. Conde, eu acho que é muito interessante o que a gente debateu aqui hoje, né? E eu acho que a gente sempre precisa, a par dos fatos, a par das ações, a par das iniciativas, tentar dissecar um pouco o conteúdo profundo de cada coisa que a gente menciona aqui. Né? Porque a gente tende a se seduzir muito pela pauta que nos dá, né, a mídia convencional, mesmo que a mídia convencional hoje, né, esteja enfraquecida, esteja muito mais frágil em relação à utilização das redes pela extrema-direita, ela ainda nos pauta o debate. E eu queria chamar para o programa aquela imagem que eu pedi para você inclusive usou na chamada do programa, aquela imagem publicada hoje pela revista The Economist, né, que apresenta um andador com o brasão da presidência dos Estados Unidos, né, quase que declarando, né, que esse é o problema das dificuldades eleitorais que Joe Biden enfrenta. Né? É muito interessante isso. Então, ele é inservível, ele não se presta mais a ser presidente porque é velho, né? Porque suas condições físicas de saúde, e já de manhã cedo eu fui alertado por uma amiga que escreveu uma pequena nota na internet,
né? Lembrando que os Estados Unidos tiveram o período mais difícil da sua história, mais decisivo da sua história, sob a liderança de um homem que há muitos anos andava numa cadeira de rodas ou com aparelhos ortopédicos para conseguir se levantar, que era o presidente Franklin Delano Roosevelt, vítima da paralisia infantil, a poliomielite, que o acometeu já mesmo antes de ser candidato pela primeira vez à presidência dos Estados Unidos. É triste que a nossa mídia faça isso, até porque, além de praticar o pior dos etarismos, ela falseia, ela mente, ela distorce o que é o significado da suposta senilidade do Joe Biden. E a maneira mais rápida e fácil de provar isso é dizer que Donald Trump não chega a ser 3 anos mais novo que Biden. Ele é um homem tão velho quanto Biden, que, diferentemente desse, pode até não apresentar dificuldades tão fortes ao caminhar, né, e possa falar com mais assertividade, com mais desenvoltura, né, ele é um homem com o mesmo grau de senectude de Joe Biden. E não é isso que está deixando o Biden em dificuldades. Também não é a questão da lucidez do que se fala, mesmo com a voz falhando, né? É a falta de humanidade daquilo que se fala, e há muito mais nisso no Trump do que no Biden. Eu acho que nós estamos assistindo um dos atos de preconceito mais odiosos. E não falo isso porque concorde com Biden ou admire Biden. Pelo contrário, acho que ele vive as dificuldades da sua própria indefinição. Acho que ele vive a dificuldade da sua própria incoerência. Acho que ele vive as dificuldades da sua falta de capacidade de agir e de compreender o mundo como ele se tornou. Mas não em função da idade, em função do pensamento velho, em função do pensamento obtuso, né, que sempre caracterizou parte da elite norte-americana. Veja, o que Trump apresenta como diferença em matéria de política externa com o Biden? Menos alinhamento internacional com os aliados, exigindo que a OTAN pague as despesas da guerra, o que financia ela própria, essa maldita guerra da Ucrânia, né? A incapacidade de dialogar com os chineses, a incapacidade de dialogar com os russos, que Biden vem demonstrando, e que Trump, ao contrário, né, por sua própria política isolacionista, teve muito mais facilidade de fazer. O que é, afinal, o defeito do Biden? Eu acho que o defeito do Biden é tudo isso, sobretudo, ele não ter conseguido, não ter tido a capacidade, com todo o poder que tem, como o homem mais poderoso do planeta, de assumir a liderança dos debates contemporâneos, dos debates da transição energética, dos debates da preservação da natureza, do debate sobre o combate às mudanças climáticas. Esse é o defeito do Biden. Não são as suas pernas trôpegas, não são a sua língua enrolada, não é o seu gaguejar. Esse é o problema do... Na verdade, essa expressão é quase um salvo-conduto para o Biden, né? De todas as atrocidades que ele comete. Não é um salvo-conduto para o Biden. Não é um salvo-conduto para o Biden, porque é humilhante para ele, Conde. É humilhante para qualquer homem ser apontado como incapaz, como um senil. Não traz nenhuma vantagem para o Biden. Ao contrário, né? Traz é que esses marqueteiros... Desculpa, sem querer te interromper. Não são os marqueteiros. Os marqueteiros lavram quando o solo é fértil. Quando o solo não é fértil, eles não lavram. Isso faz parte de um pensamento moderno de que tudo que é velho é obsoleto, de que tudo que é jovem é positivo, de que tudo que é ponderado é ruim, de que tudo que é proclamativo é bom. Não. Nesse aspecto, não é o marketing que está em questão. E eu acho, inclusive, que a coisa mais inteligente do Biden seria apelar para esse exemplo histórico dos Estados Unidos, embora não vá ter muito sentido, porque 90% dos americanos não têm ideia de quem foi Roosevelt, como 90% dos brasileiros hoje já não têm ideia do que foi Getúlio, embora ambos tenham deixado heranças muito importantes para os seus países. Mas eu acho que isso aí é um sinal dos tempos, é um sinal do nosso emburrecimento como civilização. Conde, historicamente, os velhos sempre foram a referência, sempre foram o ponto de equilíbrio, o pêndulo, o centro de gravidade das sociedades.
As pessoas não se tocam quando a gente fala Senado. Isso é uma instituição que vem desde Roma e desde muito antes, porque é o Conselho dos Anciãos. É aquilo que fornece estabilidade às instituições políticas. Nós hoje demonizamos isso. Demonizamos a questão da idade e a transformamos em sinônimo de obsolescência, em lugar de sinônimo de sabedoria, embora essa não seja uma regra geral, porque, como já dizia o velho Ulisses, há muita gente que fica velho e que fica velhaca. Eu estou comovido aqui com essa defesa afetuosa, apaixonada do Joe Biden, Fernando. Não é uma defesa do Joe Biden. Veja, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Não é apenas o Joe Biden. Não é a questão do Joe Biden. É a questão da falta de definições políticas. Nós estamos falando agora há pouco com o professor desse episódio da morte do Getúlio, que era até muito mais novo, embora todos se referissem a ele como velho, né? Ele era muito mais novo. Anos, 60 e poucos, né? 70. 70 anos. 71. Ele é de 1893. Então, em 54, ele tinha 50... exatamente. Ele tinha 70 e poucos anos. Mas o que eu queria ressaltar é que é a falência da reflexão como instrumento de julgamento das políticas. Nós estamos desqualificando o Biden não pelo que ele merece ser desqualificado, mas porque ele tem... Mas você... Então vamos... Tudo bem, é o reflexo de um tempo, estou entendendo a sua reflexão, importante, mas pense no eleitor estadunidense que gosta... Por que você abaixou tanto a câmera assim? Fica aí, eu estou acertando aqui, estou acertando. Você está olhando um candidato à presidência da República que vai supostamente comandar o país nos próximos 4 anos, sem conseguir completar uma frase corretamente, com sérias dificuldades. Não é direito desse eleitor pedir uma nova candidatura, né? No lugar disso? Como é que você vê nesse sentido pragmático mesmo? Mas é o eleitor que está pedindo isso. Eu vi aquela pesquisa, mas eu tenho a impressão de que é o sistema, de que é a mídia. Porque essas discussões travadas sobre a ótica da mídia, Conde, elas nos enganam muito. Claro. Então, nós temos uma política de juros extorsiva, que congela o país, que impede investimentos, que impede a arrancada para um novo surto de desenvolvimento, que dá ao Brasil o título de país com mais altas taxas de juros reais, isto é, juros públicos menos a inflação, do mundo, e disparado. E a culpa pelas dificuldades econômicas que daí advém é do presidente que protesta contra os juros? Porque está interferindo com o mercado? Bom, você já está vindo para o Brasil agora, né? Também é um papo. Claro. É só a gente pensar nisso. A mídia nos conduz, mesmo inscientemente, mesmo a nós que nos julgamos cabeça feita, nós frequentemente somos conduzidos por isso. Sem dúvida. Então, veja, o que está acontecendo nos Estados Unidos guarda certas semelhanças. Logo após o debate dos candidatos presidenciais, a mídia decretou a morte do Biden. Agora, você não vê uma chance de esse fato permitir frear a sequência do fascismo no mundo na pessoa do senhor Donald Trump? Quer dizer, apareceu agora a possibilidade da Michelle Obama ser candidata no lugar do Biden, e a pesquisa da Reuters diz que ela dá uma surra no Trump de 11 pontos de diferença, coisa que o Biden não está conseguindo fazer. Eu gostaria que ela desse uma surra no Trump de outro de tamanco. Mas eu descreio desses milagres. Eu descreio desses milagres. Eu não acho que uma substituição vá ser, por si só, ela pode acontecer e pode ser bem sucedida, mas por si só ela não é a chave para a vitória dos democratas. O problema é a anulação das definições políticas, das vontades políticas. Tá bom, estou entendendo.
Muito bom. O problema é esse. Com Biden, com Kamala Harris, com Michelle Obama, com aquele governador da Califórnia, que eu me esqueci o nome, é isso que faz a diferença. Olha, Obama não era ninguém politicamente e ainda enfrentava o brabíssimo racismo nos Estados Unidos, e ganhou aquelas eleições do George Bush porque prometeu a paz, porque prometeu o fim das guerras, embora tenha praticado uma política bem diferente, mas porque galvanizou a vontade mundial do fim daqueles absurdos de Afeganistão e Iraque, daquele morticínio promovido na administração Bush. Não foi por outra razão. Não foi porque falava bem. Não foi porque era simpático. Não foi porque tinha uma mulher bonita e com presença, como a Michelle, não, que não se perca pelo nome. Foi por outra coisa. Foi por simbolizar coisas, simbolizar a afirmação do povo negro nos Estados Unidos. É isso que está faltando ao Biden. É essa postura política. Qual é o significado? É preciso, ao apresentar um candidato, mostrar para que serve esse candidato. O que significa eleger o candidato. E é uma lição boa também para o Brasil que se prepare para esse debate. Eu estou entendendo o seu ponto. Quer dizer, você está achando irrelevante se é o Biden, se é o Trump, o que vai dar nas eleições americanas. Você está falando de um processo histórico que nos privou dos projetos políticos. Que é uma coisa, Conde, que vem sendo adiada há muito tempo. É bom lembrar, por exemplo, que nós tivemos quase vitoriosa, um episódio ali de confusão, inclusive na contagem dos votos, quase vitoriosa, a eleição do Al Gore, com uma preocupação climática e ambiental que é dominante hoje, mas que naquela época era um discurso, um debate marginal. Então, os Estados Unidos estão perdendo há mais de 20 anos a capacidade de se reciclarem e, de fato, exercerem a liderança do mundo, como eles se orgulham tanto de dizer que fazem. Porque é impossível. Brito, você está enigmático hoje também, viu? O que aconteceu? O que você está aprontando aí? Infelizmente. Tá aprontando, cortou o cabelo, fez a barba, foi no veterinário, tomou vacina. Você está aprontando alguma coisa, cara? Hã? Estou enganado? Não. Tadinho. Ele explica. Eu tenho alguma coisa, Conde, é sublimado. Sabe o que é sublimado? Sim. Fisicamente, do ponto de vista físico. Sim, sublimação. Sublimação. Grande objetivo. Mudança de uma propriedade do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Essa é a definição em física de sublimação. É física, é. Pois é. Como a naftalina, que era uma bolinha que a gente colocava no armário para tirar o cheiro das coisas, faz isso, sublima. Eu, como estou com a idade da naftalina, estou procurando me sublimar, pelo menos. Sublimante, Fernando Brito. Então, vamos para o bate-papo, porque eu quero ouvir você um pouquinho sobre as notícias pesadas aqui do Brasil. Vamos lá, pegar o comentário do Hussein Brasil. Falata o confronto forte ao fascismo. Oi? Falta. Tá certo. Mas eu tenho que ir com calma aqui, né? Confronto forte ao fascismo e ao sionismo. Ele diz, resposta do Hezbollah, atingiu mais de 200 alvos. Lúcia Guedes, o Conde parece um padre. Grandes jornalistas são os progressistas. Parabéns. Tá bom, pareço um padre. Pareço o padre Kelmo, né? Você vai me praticar bullying também agora aqui, né? João Medeiros, a diocese de Caicó está sem bispo. Vou chamar o Conde. Beleza, vou. Pode chamar que eu vou. Ana Gomes, máxima admiração, professor José Geraldo e Fernando Brito. Maravilhosos. Ana Gomes, chama o Conde João Medeiros para ser bispo lá em Caicó. Leonardo Bettinelli, Conde, você é excelente conhecendo o Brito agora, no bullying. Hussein Brasil, fora genocídio, Joe. Falemos de Jill Stein. Fernando Bai, é a mídia de todo o espectro. E o Hussein, dólar cai novamente para... Dólar caiu de novo! De novo! Meu Deus, não pode cair tanto assim.
Elizabeth Belize, nenhum presidente americano governa para o povo. Os lobbies mandam na política americana. E Obama também foi um carniceiro. Obrigado, Elizabeth Belize. Eu quero falar do dólar, então. Essa história toda de ontem, Brito, do Lula ter recuado, dito que tem compromisso com a responsabilidade fiscal e ter passado 1, 2 semanas, basicamente a última semana, cascando pau em cima do Campos Neto. Como é que você viu esse processo todo aí? Será que é estratégia de comunicação do Lula? O Conde, o Brecht escreveu uma peça chamada Galileu Galilei. Né? E nessa peça há uma cena, né, em que o Galileu, físico, astrônomo, é chamado pela Inquisição a um tribunal de fé e é forçado ali a abjurar a sua afirmação considerada herege, né, de que a Terra não era o centro do universo e que não estava fixa no espaço. E na peça o Galileu faz a abjuração para salvar a própria vida, né, e, no entanto, ao sair do tribunal, ele sussurra a quem caminha ao seu lado, né, de que a Terra é fixa no espaço, é o centro do universo e fixa no espaço. E a frase, em italiano, né, eppur si muove, entretanto se move. Né? Eu acho que esse caso do Lula, né, é bem calçado no paralelo com essa cena do Galileu Galilei. Né? O Lula fez a abjuração que o mercado, que é um tribunal da Inquisição moderno, dele exigia. Mas não deixa de sussurrar, sempre que pode, em qualquer lugar que pode, que eppur si move, que, entretanto, não é necessário seguir as suas regras. É esse o nosso dilema. Né? Eu já lembrei outro dia aqui, o Brizola comparando essa questão do mercado à síndrome de Estocolmo, que é baseada naquele episódio em que uma moça que foi sequestrada na capital da Suécia se apaixonou e aderiu ao grupo que a tinha sequestrado. Né? O Brasil é assim. Nós estamos com o nosso desenvolvimento, com a nossa felicidade, com a saciedade do nosso povo, com a alimentação das nossas crianças, todas elas submetidas ao tacão do mercado financeiro. No entanto, louvamos o mercado financeiro e vemos nele a perfeição que ele jamais teve, porque ele é apenas dinheiro. Dinheiro que, na expressão quase santa do Papa Francisco, é o esterco do diabo. Acho que o Lula praticou o contrário, a hipocrisia que a virtude tem que prestar ao vício, ao dizer que o Brasil não vai abandonar a responsabilidade fiscal, que o arcabouço fiscal vai ser respeitado. É claro que todas essas regras precisam ser respeitadas, mas elas precisam ser respeitadas não como dogma, não como se estivessem acima da lei maior que existe, que é a felicidade, a alimentação, a vida, a moradia do nosso próprio povo. Eu estou buscando aqui a cotação do dólar, que o pessoal está dizendo aqui que o dólar está despencando. Estava de manhã 5,49. Deixa eu cortar aqui na tela, só para a gente ver. Olha, está um pouquinho mais baixo agora. Essa curva, né? Ele está dando uma recuperadinha aqui, mas olha só, ele começou a 5,56, que foi onde ele caiu ontem, e agora ele já caiu, está em 5,48. Já caiu para... Se você ampliar esse gráfico aí, você vai ver, se você botar o dia anterior, que ele estava mais alto ainda. Ele já começou a cair ontem. Sim, não. Ontem ele caiu muito. Eu mostrei aqui ontem. Eu não sei se eu consigo retroceder aqui. Bota em 6 dias, você vai ver. Bota em 6 dias. Lá em cima, na linha de comando superior, onde está aquele azulzinho, passa para o lado, que é 5 dias. 5 dias? É o da semana. Aqui, olha. Pronto. Desceu a escadinha, né? Puf, aqui. É isso. Olha só, olha que interessante, ó. É interessante, vamos pegar um mês aqui. Não, um mês não dá, 5 dias é melhor. O Lula começou a falar, segundo a imprensa, né, do dólar aqui, do Campos Neto. Aí o dólar disparou, foi de 5,50 para 5,60.
Aí, mais um pouquinho, disparou de novo, subiu, atingiu o pico, e aí depois da reunião, né, do que o Lula teve com o Haddad e tudo mais, começou a cair e está voltando aqui a um patamar, aspas, normal. Mas eu queria que você comentasse, você quer falar? Fala, por favor. Não, pode completar. Do comportamento, do discurso que você falou, do Lula, por se move, ele é por se move, né, em italiano, eu não sei como é que se pronuncia. M-U-O-V, por se move. Mas essas críticas que foram lançadas ao presidente Lula, de que ele estava exagerando, inclusive o próprio Haddad, segundo bastidores, pediu para ele, falou, olha, ele fez uma reunião na casa do Fernando Henrique Cardoso ontem, para calibrar, digamos assim, o discurso com relação ao dólar e tudo mais, e nós estamos, vamos lembrar também, nos plenos 30 anos do real, que também evocam uma série de memórias e lembranças, muita gente com um gosto amargo de que o Lula recuou e falou algo doce para o mercado, para manter o mercado sob um certo controle. Eu queria te ouvir mais um pouquinho sobre isso. Não precisa ser muito, não. Só um pouquinho, porque também está acabando o nosso tempo. Olha, na capoeira que se jogava no Rio de Janeiro no início do século passado, tinha uma expressão que é assim, não há solta sem negaça. Solta é a cabeçada na capoeira. E a negaça é a ginga de corpo que faz parecer que você vai para lá quando você vem para cá, ou vem para cá quando você vai para lá. Mandinga. Não. Né? É negaça mesmo. É você fazer um movimento que não corresponde à verdade do movimento que você vai fazer. O Lula está fazendo isso. O Lula precisa fazer isso. O Lula precisa governar, e só vai governar, e com grande dificuldade, dentro das regras democráticas, se ele fizer esses movimentos. Isso é a política. Para usar a frase clássica, é a arte do possível. É a arte do possível. O que não quer dizer que você abandone seus princípios. Eu vou ficar preocupado se o Lula abandonar os princípios dele. Nós acabamos de ver aqui o professor da UNB que nos disse que a universidade está muito feliz com os milhões que recebeu para ampliar suas atividades. Eu vou ficar aborrecido, preocupado, quando o Lula abandonar esses compromissos com a educação. Eu vou ficar preocupado quando o Lula abandonar os benefícios de prestação continuada reajustados de acordo com o salário mínimo. Porque é uma elevação. Nós estamos falando de benefícios que são pagos a pessoas idosas, a pessoas deficientes física e deficientes mentalmente, às suas famílias, que significam a sua própria sobrevivência. E que não são nada perto de uma variação de 0,25 na taxa de juros. Ao contrário. Bastaria isso para pagar qualquer reajuste que se possa imaginar aos benefícios de prestação continuada. Isso é política. Isso é política. Cobrar purismos só nos traz atrasos. Cobrar que o Lula avance como uma força cega, como um bode com antolhos, para frente dessas forças que são muito maiores que a nossa, que controlam 60% do Congresso, 70%, é pedir para destruir as nossas esperanças, reconstruídas com grande dificuldade depois dos 4 anos do governo Bolsonaro. Porque não tenho dúvida, quem vai ganhar com isso não são os coerentes, não são os identitários, não são os extremistas, não são os esquerdistas. Quem vai ganhar com isso são os bolsonaristas. Fernando, você está insuportavelmente coerente hoje e lúcido. Você falou que é um bode com o quê? Bode com olhos? Antolhos. Antolhos são abelhas de ouro. Um bode com enxerga em frente. Bode com antolhos. Que imagem é essa? Essa imagem está consagrada na literatura ou você que inventou agora? Não, acabei de inventar. Quem usa normalmente os antolhos são os burros e cavalos. Parabéns. Adorei o bode com antolhos. Que coisa fantástica. Brito, você tá bem, hein, cara? Parabéns, hein? Olha só, tá corado, tá bonito, tá tomando sol. Como é que você tá andando bastante? Sem bengala. Sem bengala? Abandonei esta semana. E com segurança. Não, ninguém anda com segurança. Quando é uma pessoa que viva, não pode se sentir segura. Ela está sempre sujeita a um atropelamento, a uma paixão.
nas mesmas proporções. Brito, olha só, Edson Antunes, para terminar aqui, Lula sabe que a população apoia as críticas ao BC, sim, ele sabe. E o Hussein, sionismo tomou 2 maiores partidos com dinheiro e chantagem nos Estados Unidos. Brito, obrigado pela presença, quero agradecer a todos, estamos chegando ao final aqui do 11 News, continue com a nossa programação, vamos dar cobertura aqui sobre as questões dos Estados Unidos. Há rumores de que o Biden pode anunciar a desistência, estou tentando apurar isso nas próximas horas ou dias, né? E a gente está acompanhando tudo isso aqui. Obrigado demais. Brito, até semana que vem. Valeu, gente. É possível que ele abandone, sim. É possível. Falta a ele a fibra para sair da vida e entrar na história. Até mais, gente. Obrigado.